Dando início ao nosso estudo sobre os hormônios vegetais e sua influência no crescimento e desenvolvimento das plantas, nessa aula de hoje nós vamos focar na classe das auxinas. E especificamente, nesta aula, nós vamos abordar a sua descoberta, a sua estrutura e quais são os mecanismos de regulação das concentrações internas de auxina dentro das células vegetais. Toda descoberta tem uma história, e o que está acontecendo por detrás da história da descoberta das auxinas são os experimentos inicialmente feitos por Darwin, exatamente o mesmo Darwin da teoria da evolução das espécies. Ele e sua equipe trabalhavam com aveia, na verdade com sementes germinadas de aveia. Elas têm essa estrutura chamada de coleóptilo, e este coleóptilo envolve as folhas, protegendo as folhas iniciais dessa gramínea para que ela não sofra danos até atingir a superfície do solo. Então ele estava trabalhando com coleóptilo de aveia. E esses experimentos foram conduzidos no final do século XIX. O que ele fez? Ele colocou coleóptilo e fez incidência de luz em várias direções. E ele observava quando a luz era uma luz lateral incidente, o coleóptilo virava em direção àquela luz. No entanto, quando ele fazia a decaptação do coleóptilo e fazia a incidência lateral, não havia mais a curvatura. O coleóptilo não virava mais em direção à luz. Mas quando ele deixava a ponta do coleóptilo e cobria com algum material opaco e fazia incidência de luz, ele também não se curvava em direção à luz. Então, alguma coisa estava acontecendo na ponta do coleóptilo que era responsável por esse movimento do coleóptilo em direção à luz. Mas ele não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Aproximadamente 23 anos depois, um outro grupo de pesquisadores, trabalhando com Boyce e Jensen, eles desenterraram os trabalhos de Darwin e fizeram outros experimentos que Darwin não havia feito. O que eles fizeram? Eles já desconfiavam que alguma coisa poderia estar migrando no ápice ou sendo produzida pelo ápice que estava relacionado com esse movimento em direção à luz. Então o que eles fizeram? Repetiram os experimentos de Darwin para comprovar que estavam corretos e fizeram mais experimentos. E aqui estão alguns deles. Nesse primeiro experimento, ele deixava a ponta do coleóptilo e colocava uma mica. Mica é uma barreira impermeável, que não deixa nada passar por ela, como se fosse uma barreira física mesmo. Só que ele colocava até a metade do coleóptilo. Quando ele fazia incidência luminosa, o coleóptilo estava inteiro, mas bloqueado com uma mica por debaixo, não havia esse redirecionamento do crescimento em direção à luz. Porém, quando ele fazia como nesse segundo caso, ele colocava a mica do lado incidente da luz, ele observava que quando a luz era incidida lateralmente, o coleóptilo migrava em direção à luz. Então, alguma coisa deveria estar acontecendo do lado oposto à luz. Alguma coisa estava acontecendo aqui. Não se fazia a menor ideia do que fosse. E para comprovar que era alguma substância que estava sendo transportada, eles fizeram um experimento como está mostrado desse lado direito do esquema, aqui embaixo. Eles recortaram o ápice do coleóptilo e colocaram uma gelatina e recolocaram o ápice em cima da gelatina agora, a gelatina fazendo-se de intermediário entre qualquer coisa que estivesse produzida aqui no ápice e o restante do corpo do coleóptilo. Só que a gelatina deixa passar substâncias através dela. Ela não é impermeável a passar substâncias. E as substâncias vão se difundir. Lembre-se do conceito de difusão. São as moléculas que partem do local onde essa molécula está em maior concentração para onde essa molécula está em menor concentração. Então, seja qual for a substância produzida pelo ápice, ela pode perfeitamente se difundir através da gelatina. E quando ele fazia a incidência lateral de luz novamente, ele observava que ela virava em direção à luz. Ou seja, alguma coisa está passando pela gelatina. Alguns anos depois, um pesquisador chamado Gil Wendt, ele fez novos experimentos com os coleóptilos de aveia, aprimorando o que já vinha sendo estudado. O que o Wendt fez? Ele pegou um bloco de gelatina e colocou vários coleóptilos em cima deste bloco de gelatina. E deixou um determinado tempo para que aquela substância, fosse ela qual fosse, pudesse penetrar dentro dessa gelatina e ficar contida ali dentro. Depois, ele cortou esse bloco de gelatina em quadradinhos, onde estavam localizados cada um dos coleóptilos. O que ele fez? Ele pegou coleóptilos, cortou o ápice do coleóptilos e colocava na metade do restante do corpo do coleóptilo um bloquinho de água. E esperava um determinado tempo e observava que ela inclinava em direção oposta
ao lado onde aquele bloco se encontrava. Aí ele colocava 2 bloquinhos e a inclinação aumentava. Colocava 3 bloquinhos, a inclinação aumentava, como está mostrado aqui nesse gráfico embaixo. À medida que ele aumentava o número de blocos, a curvatura aumentava. Então havia um efeito de concentração. Então ele chegou à conclusão que era uma substância química que estava sendo produzida e que tinha um efeito de concentração. E ela ia aumentando, 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 até que, como está mostrado nesse gráfico aqui, esse é um ensaio feito realmente com hormônio, que ele não tinha acesso naquela época, mas que comprova o que realmente ele observou de forma empírica, aqui já trabalhando com uma auxina específica, que à medida que eu vou aumentando, vai aumentando a minha resposta, no caso a curvatura, até atingir um máximo, e depois ela se torna inibitória aquele processo, como nós já vimos nas aulas anteriores, quando demos a introdução aos hormônios vegetais. E foi graças ao trabalho de Went que se descobriu o ácido indol acético, conhecido como AIA. Ele é o primeiro hormônio vegetal descoberto através de experimentos científicos. E o nome auxina vem do grego, que significa crescer. Auxinas são os hormônios que estão envolvidos com o crescimento das plantas. Não apenas, mas também. E na verdade, o AIA, ácido indol acético, é a auxina mais abundante no reino vegetal. E qual a estrutura química dessas auxinas? Basicamente, ela tem um esqueleto de carbono que é muito semelhante ao triptofano, que é o seu precursor. E além disso, eles são ácidos. Aqui está mostrando a estrutura do triptofano. Vocês podem ver que ele tem um anel heterocíclico, tem um grupamento amino. Não se preocupe com a estrutura, é simplesmente para mostrar para vocês como que é a estrutura do triptofano, que é um aminoácido essencial. E aqui está a estrutura do ácido indol acético. Vocês podem reparar que eles são muito semelhantes entre um e o outro. Ou seja, o triptofano atua como um precursor para a síntese do ácido indol acético. Então as plantas sintetizam triptofano e na rota de síntese do triptofano acontece uma outra rota acoplada a ela que vai levar à síntese de auxina, AIA. E quando nós falamos do controle do nível hormonal dentro das células, isso é extremamente importante. Mas aqui eu vou ser mais direto e mais objetivo. Eu vou mostrar para vocês o que existe. Eu vou mostrar para vocês que existe todo um mecanismo que controla os níveis internos dos hormônios. Porque se não houvesse esse mecanismo, a célula entrava em colapso. Então todos os mecanismos que controlam os níveis internos, eles atuam de forma que a célula tenha acesso ao hormônio no momento em que ela precisa. Então quais são esses mecanismos? Que nós já vimos quando nós demos a aula introdutória sobre os hormônios vegetais. Nós temos a biossíntese, nós temos a degradação, nós temos a conjugação, nós temos o transporte e temos a compartimentalização. Nós vamos focar basicamente nos 4 primeiros. Biossíntese, que aumenta o nível de hormônio dentro da célula. Degradação, que diminui o nível do hormônio ativo dentro da célula. Conjugação, que diminui o nível de hormônio interno dentro da célula, pode ser temporário ou permanente. E o transporte, depende. Se está importando, está aumentando o nível do hormônio. Se está exportando, está diminuindo a concentração daquele hormônio dentro da célula. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso, sem nos preocuparmos muito com os detalhes. Biossíntese das auxinas. O que eu quero chamar a atenção para vocês é o local de síntese das auxinas, cloroplastos. Normalmente a gente pensa nos cloroplastos como sendo a estrutura responsável pelo processo da fotossíntese. O que mais cloroplasto faz? Não sei. Na verdade, os cloroplastos participam da síntese de auxinas, porque é lá que as auxinas são sintetizadas. O AIA é sintetizado dentro do cloroplasto. E aqui do lado esquerdo está mostrando a rota biosintética do AIA. E aqui está mostrando a síntese do triptofano, que é extremamente complexo. E aqui está mostrando que é uma rota independente do triptofano para a síntese de AIA. E depois acontece uma continuidade para ter uma rota dependente do triptofano. Mas todos estão envolvidos com a rota de síntese do triptofano. Só que neste caso, a rota independente do triptofano não chega a formar triptofano. Antes, o precursor é desviado da rota para sintetizar AIA. Ou acontece a síntese do triptofano e do triptofano, então, acontece a síntese do AIA. Cada uma dessas reações é catalisada por uma enzima específica. Foge do escopo da disciplina entrar nesse nível de detalhamento. Aqui, novamente, mostrando a rota de biossíntese. Aqui nós temos o triptofano e aqui nós temos a rota de síntese
diferenciada que pode acontecer dele, que vai levar à síntese do ácido indol acético. Quando nós falamos de conjugação, o que é conjugação? Conjugação significa ligar. Ligar uma estrutura a outra, uma molécula a outra, do ponto de vista bioquímico. Então, nesse caso, eu tenho uma auxina que vai se ligar a uma outra molécula. E essa outra molécula pode ser um carboidrato, pode ser um aminoácido, pode ser N substâncias. E o que acontece para um hormônio ter um efeito fisiológico qualquer? Relembrando a aula inicial sobre os hormônios vegetais, primeira coisa que tem que acontecer, o hormônio tem que ser reconhecido pelo seu receptor. Tem que ter um receptor para o hormônio. E a ligação do receptor com o hormônio é como se fosse uma chave fechadura. O hormônio tem que se encaixar no sítio ativo daquele receptor para que ele possa desencadear uma resposta. Se o hormônio está ligado a uma outra molécula, ele fica fisicamente, estruturalmente, diferente do hormônio na sua forma livre. E nessa forma conjugada, ele não é reconhecido pelo seu receptor. E não sendo reconhecido pelo seu receptor, ele então não vai desencadear uma resposta fisiológica. Então ele inativa o hormônio. E essa inativação pode ser permanente ou pode ser temporária, depende de cada caso. E a degradação? A degradação é uma inativação irreversível. Ela acontece através de enzimas que vão modificar a estrutura do hormônio, no caso aqui das auxinas, no caso específico do AIA. E ao fazer essa modificação estrutural, o hormônio não é mais reconhecido pelo seu receptor e, portanto, não vai ter o efeito fisiológico. Então tem mecanismos que são catalisados por enzimas que vão levar à degradação, modificação estrutural permanente daquele hormônio. Então está diminuindo a concentração de hormônio ativo dentro da célula. E aqui uma visão geral de todo esse processo de conjugação, de degradação que pode acontecer com o AIA, controlando o nível de auxina dentro da célula. Se vocês tiverem mais detalhes, tem mais informações na literatura complementar para enriquecer essa parte. E quando a gente fala de auxinas, a auxina não é um único hormônio, a auxina é uma classe de hormônios. Quando nós dizemos que é uma classe de hormônios, significa que tem vários representantes. Então existem vários tipos de auxinas. E nós mencionamos na aula introdutória sobre hormônios vegetais que nós temos a nomenclatura hormônios vegetais ou fito-hormônios e também temos uma outra nomenclatura que são os reguladores de crescimento. Neste caso aqui, estou mostrando alguns exemplos de hormônios vegetais. O que são hormônios vegetais? São esses hormônios que são naturalmente sintetizados pelas plantas. Aqui estão alguns exemplos. O AIA, que está mostrado aqui. Aqui nós temos ácido fenilacético. Aqui nós temos ácido indol butírico e por aí afora vai. Todos eles são naturalmente sintetizados pelas plantas. O mais abundante, o mais conhecido, o AIA, ácido indol acético. Mas existem vários outros. E aqui está mostrando alguns hormônios que são, na verdade, os reguladores de crescimento. O que são reguladores de crescimento? São moléculas que têm as mesmas atividades fisiológicas que um hormônio vegetal. Então ela desencadeia a mesma resposta, em maior ou menor intensidade. E ela não necessariamente tem que ser estruturalmente semelhante, mas ela tem que ter o mesmo efeito. E a maior característica dos reguladores de crescimento é que eles não são sintetizados pelas plantas. As plantas não produzem reguladores de crescimento. Todos eles são sintéticos, são produzidos artificialmente. E aqui estão mostrando alguns. Nós temos ácido naftaleno acético, que está mostrado aqui. Nós temos 2,4-D, que está mostrado aqui. Nós temos 2,4,5-T, que está mostrado aqui. E nós temos inclusive o A e B. Aqui está escrito na inglês, por isso está IBA. O A e B, ácido indol butírico, ele pode ser tanto natural quanto pode ser sintético. Vocês vão decorar isso? De jeito nenhum. Só se vocês forem trabalhar com as auxinas que vocês vão se aprofundar em conhecer os diferentes tipos de auxinas que existem. Meu objetivo aqui é mostrar para vocês essa realidade. Existem mais informações a respeito disso, mas essa é a parte central que eu gostaria de compartilhar com vocês. Era isso que nós tínhamos para abordar nesta videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!